Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos seguir meditando na palavra de Deus que está em Romanos 1,18. No último vídeo que eu gravei, eu falei que o pecado ele atua na vida do ser humano com a intenção de separá-lo de Deus, de afastá-lo de Deus. É o pecado em nós que nos leva a suprimir a verdade de Deus, a sufocar a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. É esse pecado que nos afasta de Deus. É esse pecado que nos atrai para coisas que, se nós dermos vazão a isso, a esses desejos gerados no nosso coração pelo pecado, se nós dermos vazão a eles, nós nos afastaremos de Deus. Ou se você não conhece a Deus, você nunca vai conhecer, vai continuar preso a esses desejos, a esses sentimentos, debaixo de uma atuação poderosa do pecado na vida do ser humano, que tenta de todas as formas mantê-lo separado de Deus. É interessante, eu lembro de estar lendo alguma coisa a respeito de Lloyd Jones, né, falando sobre o que a obra de Deus na nossa vida, o plano de Deus para o ser humano. E quando você pensa nisso, né, naquilo que Deus fez, naquilo que Deus realizou por meio do Senhor Jesus Cristo, e o que a palavra, quando entendida, quando obedecida, pretende provocar no ser humano, fazer de nós pessoas, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que vão viver em santidade, homens e mulheres que vão obedecer pais e mães, homens e mulheres que vão amar o seu próximo, homens e mulheres que vão ajudar o necessitado. Ele pergunta, né, como é que pode uma mensagem que leva a esse tipo de transformação ser rejeitada pelas pessoas? E a resposta é, o pecado faz isso nas pessoas. Bom, eu gostaria muito que vocês entendessem as implicações daquilo que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo está aqui afirmando que o homem, por mais irreligioso que ele seja, ele tem algum conhecimento de Deus. Ninguém pode restringir, ninguém pode sufocar uma coisa que ele não conhece, entende? Então Paulo está sugerindo que a humanidade tem conhecimento de Deus. Não é esse conhecimento especial, não é essa revelação especial encontrada nas Escrituras, ainda que no Ocidente, né, as pessoas têm acesso livremente às Escrituras Sagradas, mas não é ainda esse conhecimento, é esse conhecimento que nós chamamos de revelação geral de Deus, que ele se manifesta na obra criada dele, na natureza, tá? Bom, eu queria que vocês entendessem, querido, que a intenção realmente do ser humano, e eu digo que esse é o grande problema do ser humano, ele tem um conhecimento de Deus, ele ao olhar para o céu, ele sabe que isso não é fruto do acaso, isso aqui não é fruto de um Big Bang, entendeu? Isso aqui é obra de um Deus Criador muito, muito sábio, muito inteligente, muito amoroso. Mas o problema do homem, querido, é que ele rejeita, que ele restringe esse conhecimento por querer viver para si mesmo. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui que vai soar estranho nos teus ouvidos, mas Deus, para muitas pessoas, é um problema sério, sabe? Porque acreditar em Deus significa mudança de vida. E muitas pessoas não querem mudar de vidas, elas querem continuar fazendo aquilo que elas sempre fizeram, dando vazão aos seus sentimentos, aos seus desejos, aos seus prazeres. E Deus é, de certa forma, um estraga-prazer para muita gente, isso eu posso te garantir, viu? Deus é um estraga-prazer, porque a vontade dele nem sempre, eu diria, na maioria das vezes, a vontade dele não é a nossa vontade. O que o homem quer, o homem natural, o homem que não conhece a Deus, o homem que não foi transformado, o que ele quer, querido, diz respeito apenas a si mesmo, sabe? É uma busca constante, permanente por satisfação própria. É isso que ele faz. Todo o seu esforço, todas as suas energias, o dinheiro, o tempo, tudo isso é gasto em prol de satisfação pessoal. Tá? Não estou dizendo que essa pessoa é uma pessoa má, perversa, pode ser um bom pai de família, uma boa mãe, um excelente cidadão na sociedade, mas o que ele faz por si mesmo e não pensando nos outros. Bom, deixa eu fazer aqui algumas perguntas rapidinho, querido. Veja, há uma questão aqui, né? Você consegue compreender por que Deus está irado contra o pecado? Você consegue compreender
a gravidade do pecado? Isso que essa força maligna que habita em nós e age em nós continuamente para nos afastar de Deus? Olha, a Bíblia fala ou cita a palavra pecado quase 600 vezes em suas páginas. Isso é curioso, né? A quantidade de vezes que a Bíblia cita o pecado é algo assim assombroso, assombroso mesmo. E aí a pergunta que me vem à mente era: por que então, se é algo tão importante para Deus, a ponto dele falar quase 600 vezes? Olha só, nós temos 1189 capítulos. Então, tipo assim, para cada 2 capítulos, a palavra pecado está lá. Para cada 2 capítulos, a palavra pecado está lá. É algo importante e Deus quer que a gente saiba. Olha, queridos, deixa eu te dar aqui algumas razões do porquê Deus está irado, entendeu? E a gravidade do pecado. Vamos colocar aqui algumas coisas para vocês. Primeiro, foi por causa do pecado, querido, que Adão e Eva foram expulsos do Éden. Foi por causa do pecado que Caim matou seu próprio irmão Abel. Foi por causa do pecado que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Foi por causa do pecado que Deus destruiu a humanidade, preservando apenas uma família para que a humanidade não fosse extinta. Foi por causa do pecado que Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito, incluindo-se entre as pragas a morte todo primogênito, fosse ele gente ou animal. Foi por causa do pecado que a primeira geração do povo de Deus que saiu do Egito morreu nas areias do deserto sem poder entrar na terra prometida. Apenas os filhos deles entraram. Foi por causa do pecado que aqueles que entraram na terra prometida foram subjugados tantas vezes pelos inimigos, sendo por último levados como prisioneiros para a Síria e depois para a Babilônia. Foi por causa do pecado, querido, que o nosso Senhor Jesus Cristo desceu do céu e morreu crucificado no madeiro. E é por causa do pecado que um dia estaremos diante de Deus para prestarmos conta. E nesse dia, a ira de Deus sobre muitos se manifestará em toda a sua plenitude. Aqueles que não creram no Senhor Jesus sofrerão condenação eterna e estarão eternamente debaixo da ira de Deus. Consegue entender isso? Pare um segundinho para pensar, querido. A razão de toda a morte no mundo é o pecado. A razão para toda a violência que existe no mundo é o pecado. A razão para toda a fome que existe no mundo é o pecado. A razão para todo o casamento esfacelado, para toda a família destruída, a razão para tudo que há de ruim nesse mundo é o pecado. É por isso que Deus odeia o pecado. É por isso que Deus está irado contra o pecado. E é por isso que quando nós, sabendo disso, fazemos a opção de continuar na prática do pecado, o que caracteriza o pecado mais do que qualquer coisa no ser humano? O fato de ele não aceitar o governo de Deus sobre a sua vida. O fato de ele não amar a Deus. O fato de ele querer viver para si mesmo e somente para si mesmo o tempo todo. Isso caracteriza o pecado. Há um teólogo batista antigo que ele dizia que a essência do pecado é o egoísmo. Quando a gente olha para uma criança lá com seus 6 meses, 1 ano de idade, 2 anos de idade, você já percebe ali, querido, essa raiz do pecado se espalhando pelo ser daquela criança tão inocente, entendeu? É incrível isso, querido, como o que caracteriza o ser humano é esse egoísmo, esse egocentrismo. E o eu sempre acima de tudo e de todos, entende? Isso caracteriza o pecado. É por causa disso que Deus está irado. É porque o homem quer ser o seu próprio Deus que ele está em guerra contra outros seres humanos que também querem ser o seu próprio Deus. Há uma disputa por poder, né, por lugar. E isso entristece, querido. E ao mesmo tempo deixa Deus irado. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a voltarmos para Ele, no nome de Jesus.